As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. João Martins, eleito pelo CDS para a Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar, já não exerce o cargo de secretário daquele executivo. Foi o próprio que, em comunicado enviado para a Hertz, confirmou esse cenário, acusando Augusto Barros, presidente da Junta, de assumir uma postura antidemocrática. Questionado pela nossa redação, João Martins explicou então o que está em causa, assegurando que sempre pautou a sua atuação pelo diálogo, movido única e exclusivamente pelos interesses da freguesia e não por outros que apenas encontram combustível em tricas político-partidárias. O motivo que o Sr. Presidente da Junta invoca será por que eu, enquanto secretário, não estaria a desempenhar as funções com a imparcialidade que o Sr. Presidente julga. E visto que não dei indicação à bancada da coligação Tomar, queremos responder na última Assembleia de Freguesia para votar a favor do nome indicado pelo Presidente da Junta. Ou seja, isto tem tudo a ver com essa posição assumida por vós na altura dessa votação. Parece-lhe uma justificação plausível? Não de todo, não é uma justificação plausível, nem factual, porque eu desde 2021 fui eleito para secretário do Executivo, tenho desempenhado essas funções com o meu compromisso, com dedicação e com a imparcialidade. Desde 2021 que tenho feito esse trabalho e tenho colaborado com o Executivo para fazermos aqui um trabalho em parceria para que a Junta consiga aprovar quer os orçamentos, quer todo o trabalho do dia-a-dia. Tenho feito esse trabalho e tenho colaborado muito bem com todos os elementos, mas o Sr. Presidente da Junta entende que neste momento eu já não colaborava dessa maneira, o que eu contra-argumentei e não me revejo nesta posição do Sr. Presidente, e esta postura antidemocrática para mim é totalmente condenável, daí ter enviado um comunicado para dar a conhecer à população, aos nossos fregueses, o que se está a passar dentro da Junta de Freguesia. Entretanto, Sara Marques Costa foi escolhida para desempenhar o cargo de tesoureira da Junta, em substituição de José Maria Marques, que recentemente saiu dessas funções. Ricardo Simões, eleito como vogal, será agora o secretário. Contactado pela Hertz, Augusto Barros, presidente da Junta, confirmou estas mudanças, ao mesmo tempo que explicou a saída de João Martins das funções que desempenhava desde 2021. O Sr. João Martins fazia parte de uma coligação, ou seja, de um acordo que houve CDS com o PS, em que essas negociações nem foram feitas por mim, mas sim pela cúpula do PS. Ora, imediatamente, se nós estamos numa coligação, nós estamos a tratar de assuntos de interesse para a freguesia, há assuntos que têm de ser discutidos, e ao serem discutidos, nós, da pessoa que está a representar a outra face, esperamos a boa vontade de dizer o sim, concorda e não faz obstrução para que os trabalhos andem normalmente, seja que trabalho for, seja que aprovação for. Ora, o Sr. João Martins, nos últimos tempos, tem feito uma certa fincapé de não estar de acordo, nem ele, nem a pessoa com que ele diverge da Assembleia de Freguesia. Portanto, se as coisas passam-se mal na parte da aprovação, isto ainda muito antes de ter havido esta remodelação, era assim. Se passa muitos casos que se passam sem tão pouco, muitas vezes ter a motivação de dizer, sim senhora, olha, eu discordo, mas pronto, eu vou entrar à mesma no diálogo, visto que nós estamos a trabalhar todos no mesmo PI, vou entrar no diálogo, apesar de discordar certas coisas, mas está muito bem. E não acontecia isso. O Sr. João Martins passou a votar não, e não concordo, não e não. Mudanças na Junta de Freguesia de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, Tomar. Sara Marques Costa é a nova tesoureira, Ricardo Simões o novo vogal, João Martins do CDS foi então retirado de funções de secretário e aqui em declarações à Hertz acusou Augusto Barros, presidente da Junta, de postura antidemocrática. A Hertz ouviu Augusto Barros em resposta.
Filipe Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou bem claro: quem causou os danos na sequência do despiste que ocorreu na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira deve ser penalizado pelo que fez. O acidente, recorde-se, ocorreu na noite do último domingo, 27 de outubro, sendo que houve registro para esse despiste de uma carrinha que, ato contínuo, provocou estragos em 8 viaturas que ali estavam estacionadas. Este episódio foi tema de análise na recente reunião de Câmara, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, solicitou à autarquia para que procure soluções contra os excessos de velocidade. Uma viatura que é em alta velocidade acabou por colidir com outras viaturas. Estamos a falar de cerca de 7 viaturas que ficaram danificadas, ou seja, as pessoas estão descansadas na sua vida e devido ao excesso de velocidade naquela avenida ficaram com as viaturas bastante destruídas, e das fotos que vi, realmente algumas delas ficaram muito mal. Houve até inclusivamente alguns feridos, creio que 2. Deixar essa preocupação ali a avenida com a obra, é óbvio que ficou mais curta, e daquilo que foi na altura explicado, o objetivo era precisamente reduzir curta, estamos a falar em termos de largura, era reduzir a velocidade dessa forma. Infelizmente nem toda a gente cumpre, e aí temos o resultado à vista. Ou seja, aqui é deixar o repto para que o município, porque daquilo que nos chegou hoje, ou ontem aliás, aconteceu o acidente, mas é uma situação que é mais comum do que aquilo que deveria ser, estas acelerações e estas velocidades nessa avenida. Por isso deixar ao município essa preocupação, que também junto da PSP se possa tentar trabalhar e procurar soluções para mitigar isto, porque foram viaturas. Felizmente os feridos também parece que são ligeiros, mas amanhã pode ser uma pessoa e não é de todo uma boa prática. Filipe Fernandes concordou então com Tiago Carrão, não deixando de lamentar a falta de respeito pelo próximo, não só pelas más práticas rodoviárias, mas também pelos atos de vandalismo de que a cidade tem sido alvo. Lamentar o abuso excessivo, de falta de respeito pelo próximo. A minha liberdade começa onde a outra acaba, e acho que as pessoas esquecem-se disto, e efetivamente não só no excesso de velocidade, mas temos visto também nos grafites que vão sendo feitos pela cidade. Efetivamente há uma falta de respeito tremenda que nos preocupa a todos e que lamentamos profundamente que continue a existir. E portanto dizer-vos que, aliás, as obras que temos feito paulatinamente na cidade têm sido com esse fim, que a diminuição da velocidade dentro da cidade. Portanto, em todas as artérias da cidade, quando saímos quando nos aproximamos da cidade, todas as obras têm sido feitas nesse sentido, diminuição da via o estreitamento da via, para que efetivamente a circulação seja com menor velocidade. Mas há quem continue a desrespeitar e a assobiar para o lado, e nós efetivamente também lamentamos esta falta de postura e de respeito pelo próximo. E que espero que efetivamente quem causou os danos seja devidamente penalizado pelo que fez, por tudo o que fez e pelos danos causados. Por se tomar ainda o acidente na Avenida Nuno Álvares Pereira, Filipe Fernandes, vice-presidente da Câmara, foi clara: quem causou os danos deve ser penalizado pelo que fez. Rádio Hertz, a primeira a informar. As regras apertadas com que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana está a conduzir o processo para a construção de habitações a custos acessíveis deverá fazer com que a Câmara de Tomar se depare com dificuldades extremas para cumprir o objetivo de criar fogos na zona de Marmelais, principalmente devido ao prazo que aponta para 31 de março de 2026. Ou seja, no que diz respeito ao processo em causa, a autarquia tinha como objetivo investir cerca de 1.800.000 euros para a construção de um prédio com 12 fogos, uma empreitada que já tinha empresa escolhida. Só que esta mesma empresa concorreu com um valor acima do preço base definido e o IRU obrigou agora a um recuo neste dossiê. A Câmara teve então de aprovar novo procedimento. Filipe Fernandes, vice-presidente da autarquia, disse mesmo que as empresas se estão a queixar dos valores que o Instituto está a impor. Os valores que o IRU apresentam são muito diminutos para a contratualização. As empresas queixam-se de que são valores muito baixos, mas são os valores que temos e deles não podemos mexer. Portanto, o município não pode alterar os valores que são propostos no IRU e, portanto, vamos tentar novamente que o concurso seja de acordo com as recomendações do IRU.
Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, advertiu que o tempo começa a escassear e deixou dúvidas sobre se as empresas irão agora concorrer com um preço abaixo do que estava definido. As empresas, mesmo o critério de prazo, na prática não vai ter influência no interesse ou não da empresa. Vai ajudar a escolher se houver propostas. Mas se não houve propostas por este preço no primeiro concurso, ao fazer um segundo concurso com o mesmo preço, estando ainda mais apertadas de tempo, porque estamos a ver, isto vai atrasar, são 2-3 meses por ter que lançar um novo procedimento, e atenção, se é um critério do IRU, é o que é, mas se não havia aqui a possibilidade de negociar isto de outra forma, porque eu não estou a perceber como é que uma empresa que não concorreu pelo tal 1.800.000 de agora, vai agora concorrer abaixo do 1.800.000, porque não sei se, e a senhora vereadora disse isso, mas eu não tenho como certa possibilidade. Quer dizer, serão 2 concursos públicos desertos e se calhar há a possibilidade do ajuste direto, pois, mas não sei, sinceramente não percebo, acho que estas coisas deviam ser feitas de outra forma, mas tudo bem. Aqui o importante realmente, e como também vamos ter, como temos falado já, é o facto de serem obras importantes, por causa da questão da habitação ser um tema realmente relevante, mas ter esta grande preocupação dos prazos de execução. Filipa Fernandes não escondeu as dificuldades e mostrou-se esperançada de que haja empresas a concurso. Ficar de fora não é opção, reforçou a vereadora. Esperemos que haja concorrentes, mas sabemos que estamos condicionados pelas regras do IRU e que estas regras são muito apertadas para as empresas, mas temos que tentar. Eu acho que ficar parados sem tentar ir a jogo é que não é, de algum modo, benéfico para o nosso território. E, portanto, vamos tentar mais uma vez ir a jogo. Por tomar regras apertadas do IRU, colocam em risco o investimento em habitação a custos acessíveis que está projetada para Marmoais. Rádio Hertz. Informação. A prestação de serviços da Caixa Geral de Depósitos de Ferreira do Zezer vai ficar resumida apenas a uma caixa multibanco. O alerta foi dado pelo próprio município ferreirense, que, com recurso às redes sociais, expressa preocupação com o futuro, com o acesso dos cidadãos a serviços básicos, como levantar e depositar dinheiro ao balcão, principalmente na população mais idosa e menos familiarizada com o digital. Em declarações à Hertz, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, confirmou este preocupante cenário e não deixou de referir que poderá estar em causa uma medida em sentido contrário à desejada e tão falada valorização do interior e ainda aos lucros apresentados por aquele banco. Vamos deixar de ter tesouraria física, vamos deixar de ter um funcionário da Caixa Geral que faz esse serviço e passaremos a ter uma caixa multibanco onde as pessoas terão que fazer esse depósito ou levantamento. Isso, como é óbvio, deixa-nos apreensivos, no sentido em que somos um território do interior, com um conjunto alargado de população mais idosa e que está menos familiarizada com aquilo que é o digital, e também nos parece um bocadinho contraproducente quando temos uma Caixa Geral a dar os lucros que dá, quando se vende tanto a valorização do interior, a coesão territorial, e temos um banco público a fechar este tipo de serviço. E isso a nós preocupa-nos muito. Houve aqui algum tipo de comunicação prévia à Câmara Municipal? Não? Não, nós soubemos pelos clientes. Eu fiz questão de depois falar com a agência e perceber o que é que estava em causa, mas não recebemos nenhuma comunicação oficial por parte da Caixa Geral de Depósitos. O que é que a Câmara Municipal poderá fazer para que este processo possa de alguma forma ser invertido? Vamos dar conta deste descontentamento e desta preocupação ao Sr. Ministro das Finanças, ao Sr. Ministro da Coesão Territorial, ao Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral. Tomamos a decisão também de enviar esta preocupação para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Agora, não sei o que é que a Administração da Caixa Geral vai fazer e vamos aguardar com serenidade a resposta, mas uma autarca nunca pode ficar contente quando um serviço que é de extrema importância, principalmente para a população idosa, deixa de existir. Se olharmos para as pessoas que não têm capacidade de ler ou escrever, ainda vai ser um desafio maior, no sentido em que vão ter um cartão que terá que ser sempre um cartão conjunto com algum familiar
atacar o amigo, não é? E são tudo situações que eu não queria que esta faixa etária tivesse que passar. Alerta da Câmara de Ferreira do Zezer, prestação de serviços da Caixa Geral de Depósitos na Vila poderá ficar resumida apenas a uma caixa múltipla. Este domingo ficará marcado pela realização da primeira pré-eliminatória da Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém. A partir das 15 horas, registro então para os duelos desta fase competitiva, com destaque para o Ferreira do Zezer, detentor do troféu, que recebe o Mussarriense. Já o União do Tomar, que está a realizar uma época bem abaixo das expectativas na primeira distrital, recebe o Salvaterrense, precisamente o Lanterna Vermelha da mesma prova. Registro então para o quadro completo: Ferreira do Zezer, Mussarriense, Abrantes e Benfica Forense, Riachense Alcanenense, União de Almeirim Tramagal, Fazendense Coruchense, União do Tomar Salvaterrense, Mação Oriense, Pontevel Águias de Alpiarça, Vilarense Amiense e Porto Alto Rebucho. Rádio Hertz, a primeira a informar. Vamos avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério. Como os ouvintes estão recordados, o dia de Santiria em Tomar ficou marcado pela tradicional procissão em honra da Santa Padroeira e por uma interessante conferência na Igreja de Santa Maria dos Olivais, proferida pelo cardeal Dom Manuel Clemente. A este respeito, o conferencista fez uma viagem didática e bem fundamentada pela história da Igreja no nosso país, desde os séculos I, II, III e IV até aos dias de hoje, passando ainda pelo ano de 1975, quando foi criada em 16 de julho a Diocese de Santarém. Depois, o orador lembrou que ao longo da história foi ocorrendo uma ligação de proximidade e de fé entre as comunidades civis e os tempos religiosos, pois sempre que as primeiras cresceram, os segundos também se expandiram. Nesta sequência, o cardeal emérito de Lisboa esclareceu que, sendo o mundo de hoje muito plural e diverso, Portugal também possui as suas diversidades, de tal maneira que as raízes histórico-culturais dos ribatejanos são diferentes das identidades naturais dos Açores, das Beiras, do Alentejo ou do Algarve, onde a religiosidade e a cristandade têm rituais moldados por estes territórios. Por último, além do simbolismo do jubileu de 50 anos da Diocese de Santarém e da Paróquia de Tomar, centrado na Igreja de Santa Maria dos Olivais, o conferencista sublinhou a necessidade das famílias cristãs reforçarem muito a unidade, a santidade e o apostolado, de modo a tornarem a mensagem de Cristo mais apelativa para os jovens, cujas comunidades de hoje são mais diversas, plurais e multiculturais. Votos de boa semana para os ouvintes. José Rogério aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.